Queridos alunos, vamos para o nosso terceiro momento, que é o processo de independência iniciando. Vamos analisar alguns pontos até chegarmos ao último vídeo, que é o quinto vídeo, agora é a parte 3. Eu disse, é uma temporada, meu querido. Mas vamos para os slides, vamos se resolver nos slides que é melhor, né? Então, na verdade, vamos falar ainda da América Espanhola, ainda nesse processo de independência, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo, lembrando que existe um contexto acontecendo. Vamos destacar alguns pontos. A Revolução Industrial, a Inglaterra, ela precisa expandir seus negócios, ela precisa de compradores de seus produtos, e é lógico que aquele pacto colonial, aquele controle que as coroas, né, que as metrópoles exercem sobre as suas colônias, e aí na mira Espanha e Portugal, né, aqui com o Brasil, né? Então, a Inglaterra, ela tem necessidade de expandir mercados, então é lógico que ela vai apoiar os processos de independência. Você tem também aí a Revolução Francesa, ok? A própria Revolução Francesa vai disseminar os ideais do iluminismo. Bom, lembrando que as elites que estão na América, elas colocam seus filhos para estudar nas faculdades, então nas universidades, perdão, eles estão atentos ao que está acontecendo no mundo e trazem essas ideias. Enfim, é lógico que os ideais do liberalismo, os ideais da liberdade irão influenciar. Você tem também a independência dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos agora, como potência, ela vai começar a se construir, tá de olho na América como seu quintal, né? Então, a partir dessa introdução, ou seja, desses elementos que eu trago para vocês do contexto, elas servem muito também para explicar os processos de independência da América Espanhola, também, e também da América Portuguesa, por que não? Após 4 séculos de colonização espanhola na América, vários fatores externos, o que está acontecendo fora, e internos levaram à independência da América Espanhola. Então, o que nós precisamos agora identificar? Que fatores externos são esses e fatores internos? Os fatores externos, eu disse para vocês agora, o iluminismo, a Revolução Industrial, a necessidade que a Inglaterra tem de abastecer seus mercados. Ela não quer mais nenhuma metrópole controlando colônia. Então a Inglaterra vai começar a pressionar pelo fim do pacto colonial no mundo, tá bom? E os fatores internos também, né? E aí a gente pode destacar a questão da brutalidade do trabalho forçado que existe dentro da grande parcela da população super incomodada com esse domínio espanhol. E você tem também aí o interesse dos crioulos, né, que já participavam de todo o movimento econômico dentro da colônia, já que eles dominam o comércio, eles dominam as grandes propriedades, estão de olho no poder que os chapetones têm, tá bom? E para facilitar tudo, vocês não podem esquecer que a Espanha foi invadida pelo exército napoleônico, o exército de Napoleão Bonaparte. Ele vai colocar seu irmão para governar a Espanha, tirando o rei espanhol. Então, tudo isso vai facilitar e muito o processo de independência da América Espanhola. Então, eu diria que são também um fator externo interessante, tá? O processo de independência ocorreu ao longo do século XIX e deu origem a jovens países republicanos, tá bom? Agora, olha aí, ó, que uma observação que a gente faz aí para vocês anotarem em seu caderno. Nesse período, observamos a ascensão de um novo conjunto de valores que questionava diretamente o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias. Na verdade, o que está se questionando é o antigo regime. O que é o antigo regime? O absolutismo monárquico, o mercantilismo, a intensa participação da igreja nos assuntos. O iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovessem o privilégio de determinadas classes sociais, tá bom? O fim do antigo regime, que eu falei agora para vocês, nas últimas décadas do século XVIII, foi consequência das transformações ideológicas, econômicas, ideológicos e iluminismo, econômico, o liberalismo, né? O fim da interferência do Estado na economia. Esses temas são trazidos agora aí como debate. E políticas produzidas pelo iluminismo, pela Revolução Industrial e pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. Então, esses aí seriam os fatores externos, né, que estão influenciando esses movimentos de independência.
Por esta época, olha aí, ó, a Revolução Industrial Inglesa inaugurava a era da indústria fabril e a produção mecanizada. A exportação das mercadorias inglesas exigia abertura de mercados americanos ao livre comércio, olha aí, ó. E esbarrava no quê? No pacto colonial, no controle que essas metrópoles exerciam sobre suas colônias. E também no Brasil, tá? Os portugueses também serão obrigados a acabar com esse pacto colonial, ou seja, vai ter que fazer alguma coisa, né? Lembra do período joanino? A abertura dos portos às nações amigas? Então, é dentro disso. O controle comercial, ou seja, o monopólio comercial, favorecia apenas as metrópoles. Então, todo negócio que tem na América, quem é que lucra com tudo isso? Ou a Espanha ou Portugal. Ninguém mais. Que lucrava duplamente, revendendo seus produtos coloniais à Europa e as manufaturas inglesas suas colônias. Lembrando também que você tem o trabalho escravo, né? Que você não paga por esse trabalho. Então é um fator também de concorrência desleal, né? Esta política monopolista, ou seja, essa política de controle, que é bem ligada ao mercantilismo, tá bom? Entretanto, prejudicava tanto a burguesia inglesa quanto as elites coloniais. Porque, presta atenção, as elites coloniais, aquelas que produzem dentro das colônias, elas são obrigadas a vender no preço que a metrópole quer. Então, a elite colonial, principalmente os crioulos na América Espanhola, estão vendo na independência o quê? Eles atingiriam o poder político e passam a negociar diretamente com os ingleses, por exemplo, diretamente com os americanos, e que seja. Então, as elites coloniais estão interessadas em expandir os seus negócios e sair do controle dessas metrópoles, tá? E, de certa forma, eu preciso me livrar desses chapetones, não é verdade? E assim o desenvolvimento do moderno capitalismo industrial acelerou a crise do antigo sistema colonial mercantilista. Então, olha como eu falo, tem muita gente interessada no pacto colonial, basta a gente identificar. A Espanha exercia o monopólio comercial entre as colônias, né? E a Europa, lembra daquele sistema de porto único, aquela coisa toda, o que afetava os interesses econômicos da elite colonial, que estavam aqui, obrigada a vender a baixos preços seus produtos à metrópole. Então, essas elites coloniais começam a perceber o seguinte, pô, para que eu vou ficar no desmando aí da coroa? Dá um tempo, eu vou romper com eles logo e vou ganhar meu dinheiro livremente. Aliás, as ideias de liberdade chegaram, o liberalismo. Muito desses filhos da elites coloniais eles começam a ensinar essas ideias dentro da América. O mesmo acontecia com os comerciantes industriais ingleses, que também querem negociar diretamente com essas elites, não intermediado pela Espanha. Porque quando a Inglaterra vendesse alguma coisa aqui dentro das colônias da Espanha, elas teriam que pedir autorização à Espanha, e a Espanha vai cobrar impostos, né? E impedi-los de vender diretamente suas mercadorias à América. Porque para vender alguma coisa na América precisa da permissão da Espanha. O fim do monopólio comercial interessava, assim, tanto a elite colonial como a burguesia inglesa, né? À medida que ambas aumentariam seus lucros com a adoção do livre comércio. Estão entendendo por que eu defendo o liberalismo? Na verdade, o liberalismo é uma ideologia da burguesia, não pode esquecer disso. Para aumentar seus lucros, essa convergência de interesses foi um fator decisivo para a vitória do movimento de independência hispano-americano, né? A independência das 13 colônias e a formação dos Estados Unidos, o primeiro país soberano do Novo Mundo, a América, tornaram-se o exemplo e a fonte de inspiração para os movimentos latino-americanos, que lutavam por separar, né, emancipar, ou seja, romper com o controle, né, da metrópole, emancipação política, ou seja, serem livres para decidir as suas direções, os seus rumos, e pela ruptura do pacto colonial. Lembrando o que é pacto colonial? O controle que a metrópole exerce sobre a colônia. Ok? Que controle é esse? O controle político, o controle econômico, e de que maneira a coroa espanhola exerce esse controle, esse pacto colonial? Através de duas instituições que eles criaram, o Conselho das Índias, né, e a Casa de Contratação. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula? Não pode esquecer disso. O regime republicano, baseado no pensamento iluminista, exerceu enorme fascínio sobre a aristocracia crioula, que são os crioulos, descendentes de espanhóis que controlam o que aqui? As grandes propriedades, o grande comércio, e eles querem a independência. Eles querem se livrar do controle espanhol para poder realizar esse comércio livre entre os países que eles desejam fazer, tá? Da América Espanhola.
beleza? E tem uma diferença muito grande no Brasil. Repara aí, gente, ó. Quando as colônias da América Espanhola se libertam, anota aí, tá? Elas adotaram o formato republicano de governo. Eles começaram a se tornarem repúblicas. O Brasil não. O Brasil continua sendo uma monarquia, né? Na verdade, o Brasil vai se constituir como um império brasileiro. Tanto é que você tem primeiro reinado, segundo reinado, lembra disso? O imperador Dom Pedro I e o imperador Dom Pedro II, e teve um breve período lá de regência, que é o período regencial. Então, o Brasil adotou o formato monárquico, né? Não é uma monarquia absolutista, porque tem uma constituição, mas o imperador exerce com extrema autoridade através de uma coisa chamada poder moderador. Lembrando que na Constituição de 1824, o Brasil adotou 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, de uso exclusivo do imperador. Então, o Brasil adotou o formato monárquico de governo. Já essas colônias que se separam na Espanha adotam o modelo republicano, inspirado nos Estados Unidos, que se tornou uma república, tá bom? Bom, aí, ó, tá aí esse slide aí. Não pode. Entretanto, isso aqui que é legal, tá? Essas repúblicas sempre vão ficar dependentes dos países ocidentais. Num primeiro momento, a Inglaterra vai ter um grande domínio na América, depois será substituída pelos Estados Unidos, tá? Bom, o Império Colonial Espanhol, desde o século XVIII, estava dividido em quatro vice-reinados. Eu mostrei isso para vocês: Nova Granada, Nova Espanha, Peru. Então, ó, da Nova Espanha, vai sair o México e parte dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, depois, na expansão para o oeste, ele compra territórios, né? Nova Granada, que vai surgir Panamá, Equador, Colômbia, o Peru, que vai sair o Peru, Rio da Prata, né? Que vai surgir o Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, né? Por sua parte, as capitanias gerais, que vai ao território de Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile, tá bom? Bom, os crioulos viam na independência 2 situações bem claras no imaginário deles. Olha só. Então, os crioulos irão, anote isso, hein? Os crioulos que vão liderar esse processo de independência. Primeira, eles querem alcançar o poder rompendo com a coroa espanhola. Ok? E a segunda, assumir a administração controlada pelos chapetones. Lembrando que os chapetones só governam porque tem apoio da coroa. Se eu rompo com a coroa espanhola, os chapetones vão ter proteção de ninguém, até porque a força econômica era dos crioulos que mantinham o relacionamento econômico através de grande comércio, das estruturas fundiárias. Eles eram os latifundiários, tá? Então, o que os crioulos falam? Eu não preciso nem de coroa, nem preciso de chapetone me perturbando. Acabou. Então, vamos fazer independência. E eles se inspiraram no iluminismo, no liberalismo, tá? Então, as independências das colônias da América Espanhola ocorreram no século XVIII, quando as ideias como liberalismo e autonomia começavam a conquistar as elites crioulas. Não pode esquecer disso, tá? Outros fatores relacionados. Nós temos a invasão de Napoleão Bonaparte na França, na Espanha, né? Então, ele vai substituir, ele vai colocar o irmão dele para governar. Isso prejudica muito, tá bom? Existe também um descontentamento dos crioulos, porque eles não aceitavam esse domínio dos chapetones nos principais cargos, né? E também eles desejam ter o comércio, exercer o comércio diretamente, sem intermediação da Espanha. E você tem também os povos indígenas, que viviam uma forte tensão social, sendo muito explorados pelos não indígenas. A independência foi, sobretudo, uma espécie de rebelião das colônias contra a metrópole. A influência das ideias iluministas, os exemplos bem-sucedidos de independência norte-americana e Revolução Francesa, assim como a ajuda da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, países que estavam interessados em afastar a Espanha do comércio americano, tá bom? Vamos falar um pouquinho dessa invasão da Espanha, né? Pela França. A França invadiu a Espanha. Está relacionado às guerras napoleônicas no final do século XVIII, a ascensão, ou seja, o crescimento de Napoleão Bonaparte, né, frente ao Estado francês, e a demanda britânica e norte-americana pela expansão de seus mercados consumidores serão 2 pontos cruciais para a independência, porque eles estão interessados na independência da América. Lembrando que os Estados Unidos têm a famosa doutrina Monroe, né? América para os americanos. Então, os Estados Unidos está disposto a apoiar, tá bom? A França, pelo descumprimento do bloqueio continental, invadiu a Espanha e desestabilizou a autoridade do governo sobre as colônias, ou seja,
Então, depois vou botar aqui o sobre as colônias, tá? A, isso aqui é muito importante. Por que eu falo que é importante? Porque eu acho que isso é muito importante. Porque a Espanha, que era um grande império, ela começa a se desmantelar no sentido de autoridade real. Porque, olha só, eu coloco o meu irmão para governar e o rei que estava lá, onde que ele fica, né? Então, além disso, Estados Unidos e Inglaterra tinham grandes interesses econômicos a serem alcançados com o fim do controle comercial espanhol na região, tá bom? Olha aí, ó. Em 1808, a ascensão de José Bonaparte ao trono da Espanha, lembra daquele golpe do Brumário? Iria desencadear a guerra da independência da América Espanhola devido aos desdobramentos políticos daquela situação. Na Espanha, o povo pegou em armas contra a dominação francesa. Na América, os crioulos pronunciaram-se pelo lealismo e se colocaram ao lado de Fernando VII, herdeiro legítimo da coroa espanhola. Então, Fernando VII foi retirado. Os crioulos, entretanto, evoluíram rapidamente do lealismo. Eles falaram, vamos ficar leais, mas depois eles começaram, não, vamos nos separar. Porque já disse os motivos que eles queriam separar, né? Então, vai rolar uma crise política, em meio à crise do trono, vivenciada na Espanha. Napoleão acaba por destruir o governante espanhol Fernando VII e destina o trono para seu irmão José Bonaparte. Então, você tem um problema com a autoridade, né? A legitimidade do irmão de Napoleão como governante foi questionada tanto por os espanhóis quanto pelos colonos. Então, os colonos começaram a perceber o seguinte, já que é o Fernando VII que não está mais governando, também não vou apoiar José Bonaparte, não. Então, vai gerar um clima de insatisfação, enfim, tá? Lembrando que essa elite é uma elite letrada, né? Eu falei para vocês que esses ricos comerciantes, ricos proprietários de terra, enviavam seus filhos para estudar e eles traziam as ideias e todo o contexto, né, que aconteceu no mundo. Sem dúvida, a elite letrada da América Espanhola inspirou-se no conjunto de ideias iluministas. A grande maioria desses intelectuais era de origem crioula, ou seja, filhos de espanhóis nascidos na América, desprovidos de amplos direitos políticos nas grandes instituições do mundo colonial espanhol. Por estarem politicamente excluídos, porque quem exerce a política são os chapetões, enxergava no iluminismo uma resposta aos entraves legitimados pelo domínio espanhol, ali representado pelos chapetones, tá bom? Então, você tem aí uma colônia super agitada, tá bom? E aí o povão vai, principalmente aí os indígenas, tá bom? Vai ter uma grande, vai ter o movimento comuneiro. Eu queria que vocês pesquisassem sobre esse movimento, e eu vou falar do movimento Tupac Amaru, né? Na verdade, é um movimento do mestiço, né? Um filho de espanhóis, principalmente daquela área de colono, dos crioulos, com indígenas, tá bem? E esse camarada, o José Gabriel de Condorcanqui, ele vai liderar um dos movimentos mais sérios de resistência junto com os indígenas, que assustou as colônias. Tá? Vamos falar um pouquinho disso. As péssimas condições de trabalho e a situação de miséria já tinham, antes do processo de independência, mobilizado os setores populares das colônias. Dois claros exemplos, do Tupac Amaru, esse movimento aí, Tupac Amaru, é referência ao grande imperador Inca, e ele foi marcadamente, né, reconhecido como um camarada, um grande líder Inca que resistiu ao domínio espanhol, à conquista espanhola, tá bom? Muito bacana depois você fazer uma pesquisa sobre o Tupac Amaru, né? O Tupac Amaru. E esse camarada que eu falei para vocês agora, no José Gabriel de Condorcanqui, ele era um descendente do Tupac Amaru, ele alegava ser um descendente, inclusive ele é um filho de descendente de espanhol, ele é de crioulos, né? E junto com indígenas. E ele se chama José Gabriel, mas vai adotar o nome Tupac Amaru, ele vai governar, né? Tentar governar como Tupac Amaru II, tá bom? E vai criar uma grande resistência, tá bom? Os movimentos precursores deflagrados, ou seja, aqueles que iniciam, foram severamente reprimidos pelas autoridades metropolitanas. Por quê? Primeiro, porque foi feita por populares, do povo, tá bom? Então, embora esse movimento do Tupac Amaru, até alguns crioulos apoiaram, tá? Ainda que derrotados, contribuíram para enfraquecer a dominação colonial e amadurecer as condições para a guerra de independência travada posteriormente. A mais importante dessas insurreições, dessas revoltas,
iniciou no território peruano e foi comandada por Tupac Amaru, que eu falei para vocês que seria o certo de Tupac Amaru II, porque ele alegava que era descendente do Tupac Amaru, o cara lá, o imperador Inca, que resiste à dominação a espanhola, tá bom? Então, essa rebelião indígena mobilizou mais de 60 mil índios e só foi totalmente esmagada pelos espanhóis em 1783, quando foram igualmente reprimidas outras revoltas no Chile e na Venezuela. E tem aí o Francisco Miranda, que é um crioulo, né, um descendente de espanhol que vivia na colônia, também liderou outro movimento de independência, tá bom? Bom, mas vamos falar um pouquinho desse José Gabriel de Condorcanqui, né, que vai assumir o título de Tupac Amaru, né? Ele alega ser um descendente direto dele, né, das famílias. Então, como eu falei para vocês, lá no Império Inca, quando existiu o Império Inca, você tinha um imperador, tá bom? E eles criaram uma situação chamada mita, que era uma forma de exploração de trabalho, obrigando membros das comunidades agrícolas a trabalhar nas obras públicas. Por isso que aquele negócio é tudo lindo, mas teve muito trabalho de pessoas forçadas ali. A forma de explorar se chamava mita. Bom, então o que acontece? Para manter esse tipo de domínio, o que os incas faziam? Eles, em todas as comunidades agrícolas, eles permitiam o surgimento de um líder chamado curaca, né, entre os índios. Então, quando as autoridades incaicas chegavam, eles iam direto para esse curaca, que era um líder local, né, e representava aqueles índios daquelas comunidades. Então, cada comunidade tinha um líder local chamado curaca. Com o passar do tempo, como eu falei para vocês, acabou esse Império Inca, essas comunidades serão dominadas pelo imperador espanhol. Então, para evitar confrontos entre os índios, as lideranças indígenas e as forças militares, para evitar isso, eles e garantir a mão de obra, o que os espanhóis faziam, as autoridades espanholas faziam? Eles procuravam os curacas, que ainda existiam, né? E faziam acordos, tá bom? Então, olha só, lembrando que para garantir a exploração do trabalho havia acordos entre os espanhóis e os líderes locais das comunidades indígenas. No antigo império havia os ailos, que eram comunidades agrícolas, né? E o curaca era o líder local. Terras coletivas e distribuição igualitária da produção era uma marca dessas ailos. As ailos são as comunidades agrícolas indígenas da época do Império Incaico, tá bom? E o curaca, essa figuraça continua ainda existindo e normalmente esses caras faziam cobrança de impostos, eles que enviavam a mão de obra com esses acordos aí que envolvia até recursos. Só que o José Gabriel de Condorcanqui, que eu falei para vocês, ele vai assumir o nome de Tupac Amaru. Ele era um curaca, tá? Ele era ele tem parte família indígena e parte da família de descendentes de espanhóis. Então o que ele vai fazer? Ele era um curaca, né? Ele começa a ficar muito triste, chateado com a brutalidade que eu falei para vocês, desse trabalho forçado das minas. Foi o momento onde os espanhóis começam a intensificar a exploração das minas, eles querem os metais preciosos, então começa a haver pesados impostos, arbitrariedade, ou seja, muita rigidez no trato, né, dos espanhóis com os indígenas. Então, esse curaca, o que vai se tornar o Tupac Amaru II, ele vai criar um grande movimento, né? Ele vai assumir a liderança de um movimento de resistência contra a coroa espanhola, tá bom? E foi um movimento seríssimo, quem já falou aí atrás, tá bom? Agora vamos fazer nossas reflexões, tá? Você vai me dizer para mim, né, quais são os principais fatores externos do processo de independência, né? Você vai falar da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, das ideais e tal. Na 2, indique os principais fatores internos, o que está acontecendo dentro. Aí você pode falar da insatisfação do povo, da insatisfação lá o motivo, né, dos crioulos, e vai descrevendo, tá, meu filho? Qual ideal inspirou a luta dos crioulos? Que ideais, né? Lembra da liberdade? Vai falar lá do iluminismo. Por qual motivo eles lideraram o processo de independência? Por que eles quiseram fazer uma independência? Qual o motivo? Tem algum motivo, né? No vídeo eu falo. O que foi a revolta de Tupac Amaru? A gente acabou de falar. O que você entendeu por ailos, tá bom? Bom, professor, não entendi muito o que você falou. Vai lá e pesquisa, né, no Google, cara. Vai lá rapidinho. Você faz isso numa boa, tá bom? E o próximo assunto é a independência do Haiti, tá bom? E, enfim,
Tá quase acabando essa série América Espanhola. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, galerinha? Um abraço.